Imagens ao vivo de Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala sobre a PEC dos precatórios. Vamos ouvir. O Tribunal Federal de obrigação desse pagamento pela União dos 89 bilhões de reais, quanto com a responsabilidade fiscal e, sobretudo, com o espaço necessário para um programa social que atinja o maior número de brasileiros e que possa garantir uma subsistência digna à maioria desses brasileiros que precisam desse programa social. Então, nós temos, em relação a isso, um senso de urgência. E quando eu disse da possibilidade de, se aprovado na Câmara, nós levarmos direto ao plenário, que é uma possibilidade que existe, mas não podemos também desconsiderar a possibilidade também de apreciar pela Comissão de Constituição e Justiça, e percebo no presidente Davi Alcolumbre, da CCJ, essa disposição e esse senso de urgência também em relação à questão da PEC dos precatórios. Mas vamos aguardar a apreciação definitiva na Câmara dos Deputados, considerando que lá há pendências ainda de segundo turno, de destaques, que ainda precisam ser apreciados. Feito o trabalho da Câmara, será então a vez do Senado e nós vamos então dar a essa PEC a urgência necessária que ela merece. Senador, só permita a gente entender esse ponto, porque talvez não tenha ficado claro. São duas questões antagônicas. Essa proposta, ela necessariamente ela afrouxa o teto de gastos. E, ao mesmo tempo, ela soluciona a questão do Auxílio Brasil. O senhor pretende levar isso para o plenário? O senhor mantém esse compromisso ou a proposta como está, ela precisa de uma avaliação mais demorada? Olha, essa é uma questão de mérito da proposta de emenda à Constituição que vai ser avaliada pelo Senado Federal. Quando eu me refiro a senso de urgência, é porque há um senso de urgência, não é necessariamente em relação à PEC, é em relação à solução que precisa ser dada. A questão dos precatórios e qual é o espaço fiscal para a solução desses precatórios, a obrigação de todos nós de respeitarmos o teto de gastos públicos e, fundamentalmente, um programa social que caiba no orçamento que possa atingir as pessoas. Então, o senso de urgência do Senado é para a solução desses fatos. Se a PEC é um instrumento hábil e inteligente e apto a solucionar esse problema, é uma avaliação que o Senado vai fazer, portanto, é esse senso de urgência na apreciação da PEC e será decidida pelo Senado Federal, se é um instrumento próprio ou se há algum tipo de substitutivo ou algum tipo de alteração que possa ser feito. Então, essa é uma avaliação que será feita, eventualmente, pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário ou, então, diretamente no plenário. Essa é uma conversa e um diálogo que nós vamos ter com os líderes partidários e o que eu posso dizer é que todos os líderes partidários têm uma compreensão, até aqueles que discordam do método estabelecido pela PEC, sabem da importância de nós garantirmos o programa social no Brasil, que é a importância de nós cumprirmos essa regra do teto de gastos, da responsabilidade fiscal. Então, o senso de urgência se diz respeito à solução desse problema, à solução do fato, e pode ser que a PEC seja um instrumento, mas essa é uma avaliação que, soberanamente, o plenário do Senado fará. Presidente, na semana passada, eu cheguei a perguntar para o senhor sobre a questão do ICMS e teria a previsão de ter uma reunião com o presidente da Petrobras e alguns governadores. A gente chegou a ouvir dos governadores que essa reunião seria amanhã. Essa reunião realmente ficou para depois da volta do senhor, seria depois do feriado do dia 15, e durante essa ausência os trabalhos continuam normais, já tem prioridades para serem votadas na ausência do senhor? Eu tentei muito que houvesse essa reunião antes da nossa viagem à COP26 em Glasgow, na Escócia. Infelizmente, não foi possível acontecer antes disso e ficou ajustada essa reunião com a diretoria da Petrobras, me parece, para o dia 17. O meu retorno é no dia 15, dia 16 já estarei aqui para presidir a sessão do Senado no dia 16, e essa reunião me parece que ficou para o dia 17, na parte da manhã, que é um tema sensível, um tema importante, que nós vamos tratar com a Petrobras em relação à política de preços, em relação à ideia de governadores sobre um fundo de equalização, à questão das regras tributárias relativamente ao preço dos combustíveis. Tudo isso deve ser discutido e precisa ser discutido no decorrer do mês de novembro. E na semana que vem, com a minha ausência, as sessões do Senado de terça, quarta e eventualmente quinta-feira serão presididas pelo primeiro vice-presidente da Casa, o senador veneziano Vital do Rego. Na sexta, amanhã, nós temos uma reunião de líderes às 9h45, vamos definir a pauta da próxima semana e as sessões, repito, serão presididas pelo primeiro vice. E quero destacar também, já que você perguntou, é importante, a oportunidade da presença do Senado Federal na COP26 para discutir os temas ambientais, sobretudo de preservação ambiental e de combate ao desmatamento, e nós vamos imbuídos desse propósito, de poder mostrar para a comunidade internacional aquilo que de positivo há em relação a essa pauta ambiental no Brasil, de diversos projetos, inclusive alguns já apreciados pelo Senado Federal, inclusive
nessa semana, mas sem desconhecer o problema que nós temos relativamente a um desmatamento ilegal que precisa ser combatido. Então, realmente encarar a realidade de frente, ter clareza em relação à informação, ao diagnóstico dessa realidade que todos nós queremos transformar, essa realidade de um desmatamento ilegal que precisa ser combatido. E o Senado estará presente na COP26, com a presença da presidência do Senado e, sobretudo, dos presidentes das comissões temáticas, que é a Comissão de Agricultura, o senador Assir Gurgas, a Comissão de Relações Exteriores, a senadora Cátia Abreu, e a Comissão de Meio Ambiente, por seu presidente, o senador Jacques Wagner. Presidente, só retornando um pouquinho à questão da PEC dos precatórios, o senhor disse que vai ser avaliado se o mérito é feito por uma PEC ou não. Já existe alguma conversa com a Câmara para que não haja alterações ou algo do tipo, para mim não contar, desculpa? Não há conversas em relação à questão de mérito hoje, essa é uma prerrogativa nesse instante da Câmara dos Deputados. Eu sei da competência e da qualidade do deputado Hugo Mota, que é o relator da proposta de emenda à Constituição. Com ele estive dias atrás, com a presença do ministro João Roma, do ministro Ciro Nogueira, para poder tratar da PEC dos precatórios. Naquele momento, e um pouco antes, inclusive, em reuniões com o ministro da Economia e com o presidente Arthur Lira, nós discutimos a solução do problema dos precatórios. E chegamos, naquele instante, a uma conclusão importante em relação a esse tema específico de precatórios, que havia a possibilidade, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, de obrigatoriedade da União como devedora pagar 89 bilhões de reais de precatório, que pudéssemos respeitar o teto de gastos públicos, atualizar a possibilidade de pagamento de precatórios de 2016 para cá, o que geraria uma obrigatoriedade de pagamento de 40 bilhões de reais dos 89 impostos pela decisão, e que esse saldo de precatórios pudesse ser liquidado através de negócios jurídicos que estarão previstos na proposta de emenda à Constituição, inclusive compensações com os estados que são credores, o uso de precatórios para o pagamento de outorgas onerosas e, sobretudo, a possibilidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas fiscais próprias e de terceiros. Portanto, essa é uma modalidade de alternativa de negócios jurídicos que podem fazer com que os precatórios possam ser exauridos sem se prorrogar para anos seguintes e caracterizar algum tipo de calote, que não é a nossa intenção. Então, nós reconhecemos que precatórios são obrigações que precisam ser cumpridas, porque são decisões judiciais transitadas em julgado, portanto, uma obrigação da União, que é devedora de pagar, mas, ao mesmo tempo, temos que respeitar o teto de gastos. Naquele momento, nós discutimos a alternativa. E essa alternativa, que foi concebida nessa conversa nossa com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Arthur Lira, me parecia a alternativa mais inteligente para a solução do problema dos precatórios. A Câmara agora traz novidades em relação à PEC dos precatórios e o Senado, oportunamente, avaliará cada ponto. Presidente, o senhor disse que a PEC dos precatórios vai passar pelo CCJ, e lá também há outras matérias importantes, como a reforma tributária, mas a CCJ não funciona há 5 semanas, e a gente sabe que a situação do presidente da Comissão, Davi Alcolumbre, está delicada na casa. O Podemos até pediu que ele se afaste do comando da CCJ. Como que vai se dar essa situação? O Anastasia vai presidir a comissão, agora que, diante da necessidade de votação desses projetos? Nós tivemos recentemente projetos que foram apreciados pela CCJ, foram aprovados na CCJ, que vieram ao plenário do Senado e também foram deliberados. Eu não tenho dúvida de que aquilo, com esse senso de urgência que nós temos para solucionar programa social, que é o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que é resolver o problema dos precatórios, que é a própria reforma tributária, eu não tenho dúvida alguma de que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado funcionará bem, sob a presidência do senador Davi Alcolumbre, e que possa cumprir o seu papel de avaliação de mérito, de constitucionalidade, de regimentalidade, de adequação jurídica, de técnica legislativa, para que possa chegar amadurecido e instruído cada projeto no plenário do Senado. Então, tenho muita confiança na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e quero render essa confiança aqui publicamente. O senhor conversou com o senhor André Mendonça hoje? Chegou a conversar? Não conversei com o ministro André Mendonça. Conversei ontem ao telefone, quando ele me telefonou para me parabenizar pelo aniversário. Foi a última ocasião de conversa minha com o ministro André Mendonça. Obrigado. Obrigado.